Só lhe avisar, hoje eu não vou poder
Renan, anota para mim os participantes e pedir que você lê esse vídeo. Deixa uns papéis para mim. Tem caneta? Tem, né? Não? Tá onde as tuas canetas? Não? Não tem essa. Bom dia, os irmãos. Nós temos o mesmo número que nós temos online, nós temos aqui na sala, né? Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Nós temos um compromisso com o horário, porque duas razões. Primeira razão, porque nós temos um público que já está online e os irmãos chegaram no horário, e também nós temos a questão que eu vou precisar, assim que terminar, sair e levar a Eliana para fazer o Enem, tá bom? Por isso, os irmãos, me perdoem, eu não vou poder ficar e falar com ninguém e cumprimentar, que é sempre um prazer. Eu vou pedir. No caso, hoje à noite eu cumprimento os irmãos, tá bom? E aí, eu gostaria de começar cantando o hino 108. Hino 108. Vamos cantar o hino 108. E se você percebeu, ele está dentro do seu material, tá bom? Se você quiser, como eu, usar o cantor cristão, fique à vontade. Eu vou usar o cantor cristão por uma questão de... Só um momento. Hino de número 108. Cantemos. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos orar. Eu vou pedir a nossa irmã Maria Conceição que, por favor, peça a Deus as bênçãos para o estudo dessa manhã aqui na nossa EBD. Irmã Conceição.
Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo, Pastor Neto, Helena, vão. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, introduzindo o assunto dessa manhã, tá bom? Esse é dos adultos, não sei se é o que está com o senhor, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse é o último livro da Bíblia, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 1, de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. As palavras da profecia aqui, irmão, não é a Ellen White, tá? As palavras da profecia é a revelação no livro de Apocalipse, tá bom? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Com esse texto eu gostaria de introduzir o assunto dessa manhã, que é tornando escatologia em prática diária. Tornando escatologia em prática do dia a dia. Como eu disse para vocês, uma grande dificuldade que muitas pessoas têm com teologia, porque ela não sabe o que fazer com teologia, e isso enfraquece a vida delas. Muitas delas desprezam teologia, de forma que entendem que essas coisas devem ser para pessoal de seminário, para doutor em teologia, para pessoas que são teólogos. Não é para mim. E nós temos que notado pela experiência que aquelas pessoas que se envolvem com teologia, que abraçam teologia, elas desenvolvem, se tornam firmes ao longo do tempo e não se tornando presas fáceis de doutrinas de demônios, porque elas estão arraigadas naquilo que é sólido. Então, você pode perceber que essa é uma dificuldade, e eu gostaria de hoje transformar, ou pelo menos tentar colocar na mente de vocês que estão aqui, estão me assistindo, que é possível tornar a teologia prática, é possível tornar a teologia no dia a dia. Mas eu quero fazer um resumo da escatologia. Vamos lá. Nós cremos, tá certo? Nós cremos, muito obrigado aqui ao irmão Rafael Oliveira que está conosco, Igreja Secular Jerusalém, a irmã Inês está aqui conosco também, e com ela o Bruno, Jessineide, Jessileia, Nailton, não é, Janaína. Então muito obrigado aos que já estão aqui. Vão dando bom dia aos irmãos que estão logados, que é para nós podermos então falar o seu nome no final e agradecer sua presença aqui conosco também online. Eu gostaria de fazer um resumo, vamos lá. Primeiro, nós cremos que nas últimas coisas o tempo do fim já começou, quando exatamente você tem a vinda de Cristo, a primeira vinda começa nos últimos dias. Mas nós aguardamos o arrebatamento. A Igreja Batista crê que Cristo vai arrebatar a igreja antes de um período de 7 anos, ou dentro de uma média de 7 anos, chamado de tribulação. Então antes disso a igreja será arrebatada. Quem é a igreja? São crentes que são desde o Pentecoste até o dia do arrebatamento. Depois disso iniciará aqui na terra um período de 7 anos, que é dividido em 3 anos e meio de aparente paz, ainda chamado de tribulação, e 3 anos e meio de perseguição aos santos e da grande ira de Deus também sobre a terra e sobre os ímpios. A igreja estará
nesse período, passando pelo momento de recompensa. Primeiro passando pelo que nós chamamos de bema de Cristo, isso é, o tribunal de Cristo, onde os crentes, suas obras serão julgadas para o grau de recompensa, não é? Bom dia ao irmão Lucas Duarte, que está aqui conosco, e mande nossos abraços ao pastor Zé Duarte, estamos orando por ele. Então lá no céu, durante os 7 anos, nós estamos no bema de Cristo, tá certo? E no bema de Cristo, os crentes não serão julgados como pessoa, porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o que será julgado no tribunal de Cristo? As nossas obras, para saber o grau de recompensa, de bênçãos, de galardões. Depois disso nós cremos, não sei em que época, em que tempo, em relação à terra, haverá o casamento simbólico entre Cristo e a igreja, e depois as bodas e as festas, que alguns dividem essa festa como a ceia, como já sendo na terra, não é? Alguns fazem essa divisão aí, e é uma coisa muito minuciosa. Aqui na terra vai surgir no início dos 7 anos um homem chamado, que fica conhecido na Bíblia com vários nomes, mas que mais comum conhecido é o anticristo. E ele vai fazer um pacto com Israel, porque Israel vai achar que ele é o Messias, mas na metade desses 7 anos, aí 3 anos e meio, Israel vai descobrir que não é o Messias, e aí o anticristo também perseguirá os judeus. No final desses 7 anos, no final da grande tribulação, Cristo voltará com a igreja, os salvos glorificados da igreja, para proteger o seu povo, para vingar o seu povo Israel. E aí, os que morreram no Velho Testamento antes da igreja vão ressuscitar, e os que morreram durante a tribulação vão ressuscitar também. E os que estiverem vivos e forem salvos, tanto judeus como gentios, vão entrar para o milênio de Cristo, um período de 1000 anos, que Cristo vai reinar politicamente e geograficamente este mundo, durante 1000 anos. Durante 1000 anos ele vai reinar, e aí sim haverá paz, prosperidade, segurança, equidade, justiça, porque o rei, o príncipe da paz estará reinando neste mundo. O rei, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi vai sentar no trono de Davi e reinar neste mundo. Depois de 1000 anos, então, haverá uma rebelião. Por quê? Porque Satanás durante 1000 anos estará preso. No final dos 1000 anos, obrigado pastor Neto, no final dos 1000 anos, ele será solto e seduzirá os que não são salvos. Por quê? Porque vai entrar no milênio apenas salvos, mas filho de peixe não é peixinho. Então os filhos dos crentes que entraram no milênio, de carne e osso, nascerão, mas haverão incrédulos. E no final desses 1000 anos, que haverá uma superpopulação no mundo, então Satanás solto seduzirá esses incrédulos, que eles farão guerra contra os santos, numa guerra que é conhecida teologicamente como Gog e Magog. Essa será a batalha final, onde Cristo destruirá todos os ímpios. Mandará Satanás para o lago de fogo, e já vai estar lá o falso profeta, o anticristo, os demônios que seguiram, e aí Satanás será o último a ser lançado. E aí haverá o que nós chamamos teologicamente de o grande trono branco, que é onde os ímpios, os que não aceitaram Cristo como Salvador, que não aceitaram a palavra de Deus, o evangelho da salvação, serão julgados, as suas obras também. É isso que eu queria que você entendesse. No bema de Cristo, no tribunal de Cristo, serão julgadas as obras dos salvos. No grande trono branco, será julgado as obras dos ímpios. E eu queria dizer para você que está me ouvindo aqui presencialmente, para aqueles que estão me ouvindo aqui online, que você precisa entender uma coisa: quem se apresentar no tribunal de Cristo não será julgado ele pessoalmente. Por quê? Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Aqueles que se apresentarem no grande trono branco, no chamado tribunal do juízo final, eles também pessoalmente não serão julgados. Por quê? Porque João capítulo 3 diz: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê, ou prefiro essa tradução que ela é muito mais forte, quem nele crê não é condenado. O que não crê
já está condenado. Quem se apresentar no grande trono branco não vai se apresentar para ser condenado, ele já está condenado. Assim como que aquele que se apresenta no tribunal de Cristo não está condenado. Deu para entender isso? No juízo final, ninguém vai chegar lá para saber se vai ser salvo ou não. Quem se apresentar no grande trono branco no juízo final já está condenado. O que é que vai ser julgado? As obras dos incrédulos. Para quê? Para saber o grau de sofrimento. Entenderam? Os salvos, bema de Cristo. Para quê? Para saber o grau de recompensas, de galardões. Grande trono branco, juízo final, julgamento de obras, para saber o grau de sofrimento. Ou vocês acham que desculpa aqui, é minha concepção devido ao que eu sei da vida dela, porque ela não professou Cristo como Salvador e continuou uma pessoa publicamente confessional idólatra, né? E a Bíblia é muito clara sobre a idolatria. A idolatria é um dos pecados que levam ao inferno. Mas vocês acham que Madre Teresa de Calcutá vai receber a mesma recompensa do que o Hitler? Não. O grau de sofrimento será diferente. Perdoe se tiver algum católico me assistindo, mas eu estou falando com base na Bíblia, tá bom? Na base do que a Bíblia, justamente Apocalipse, os últimos capítulos diz, tá bom? Que às vezes, como nós estamos aqui num âmbito mais aberto, não é? Então eu queria que você entrasse na Bíblia e visse isso daí muito claramente, tá bom? Se você quiser, eu posso depois lhe dar o texto sobre isso. Continuando. Depois que houver o julgamento de todos os ímpios, então Deus vai refazer esse mundo no sentido de que Ele vai destruir e fazer um novo mundo, novos céus e nova terra, e aí terá a eternidade com Cristo. Então todos os salvos serão glorificados finalmente e viverão com um corpo para viver eternamente com Deus, e os ímpios também terão um corpo para viver eternamente em sofrimento. Ok, dito isso, essa é a teologia rápida e prática da escatologia. E o que eu faço com tudo isso? E aí é onde entra a nossa lição. Primeiro nós precisamos perceber o que eu faço com tudo isso em relação a nós mesmos, a mim, a você pessoalmente. O que você tem que fazer com isso? Primeiro, se eu creio nisso, se eu creio que isso é verdade, se eu creio que Cristo vai voltar, que Cristo vai buscar a sua igreja, que haverá um tribunal, tanto para os salvos como para os incrédulos, e nesse caso para nós mesmos salvos, eu tenho que pensar em algo. E eu vou usar muitos textos da Bíblia, porque o Novo Testamento, os crentes viviam nessa perspectiva, então há muitos escritos sobre isso. Vamos começar com 1 João capítulo 3, o verso 2 até o verso 3. Irmão, se ficou dúvidas sobre o que eu falei, você pode depois, se você está aqui depois, perguntar no outro horário para mim, ou através de WhatsApp. Fique à vontade, ou você que está aí na transmissão pode fazer, tá bom? Ou então talvez, não sei se foi respondido quando eu estava falando sobre escatologia mesmo nas doutrinas. 1 João capítulo 3, versos 2 e versos 3 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus. Ele está dizendo, somos filhos de Deus. E diz assim: e ainda não se manifestou, ainda não vemos o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele que em Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, no sentido de glorificados, e não no sentido de ser Deus, porque havemos de vê-lo como Ele é. Ele está falando da vinda de Cristo. Mas verso 3: e a si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Então o primeiro resultado prático da vida é que eu procuro viver uma vida de santidade para com Deus. Eu procuro viver uma vida que eu vou me esforçando para me aperfeiçoar cada dia à semelhança de Cristo Jesus. Por quê? Porque é minha esperança. Eu vou ser santo completamente um dia. Aqueles que nunca leram, eu aconselho a ler o livro do Ryle, chamado, Ryle, em português Rile, tá? R-Y-L-E. Ele tem um livro chamado Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu aconselho você a ler, é um bom livro. E ele diz uma coisa muito interessante: não espere ser santo no céu se você não é santo na terra.
Ele é crente que crê na segurança dos salvos, mas ele está dizendo algo muito sério: não espere que você será santo no céu se você não procura ser santo na terra. Porque o santo da terra, ele está preocupado com a sua eternidade. Como é que você vai viver eternidade e santidade se você vive a sua vida, vou dizer aqui, física, sem nenhuma preocupação com santidade? Tem uma coisa errada. Então a escatologia, quando eu creio nela, que eu creio que Cristo vai me transformar, que Cristo vai transformar o meu corpo em um corpo santo, um corpo para viver eternamente em santidade, eu viver em santidade, eu buscar uma vida mais digna diante de Deus. E é isso que deve me trazer essa certeza: eu vou ser santo, então eu já estou santificado, eu vou desenvolvendo isso, e não o contrário, e não uma vida sem qualquer tipo de diretriz. Continuando, isso também deve nos levar a uma vida de vigilância. Vamos para Mateus capítulo 24, verso 42 a 44. Mateus capítulo 24, verso 42 a 44 diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então isso faz com que eu esteja em vigilância. Não é aquela vigilância paranoica, né? Que tem alguns que são meio paradoidos, né? Não são doidos, mas estão bem do lado deles. E aí, no caso, não estou falando disso, eu estou falando de a gente viver realmente em vigilância. Se Cristo voltar hoje, como é que está a minha vida? Se Cristo voltar hoje, quais são os interesses da minha vida? Se Cristo voltar hoje, qual é o meu procedimento? Se Cristo voltar hoje, como é que Ele vai me encontrar? Essa é a preocupação, está em vigilância, o Senhor está voltando. Há muitos crentes que parecem vivem como se fossem viver 1000 anos aqui, e Cristo vai voltar depois de mais 3000, sem qualquer preocupação com a sua vida, sem qualquer preocupação em estar realmente vigilante sobre as coisas das ordens espirituais. Fazem planos como se fossem viver a eternidade. Esses dias eu não tenho mais visto, né? Nós fizemos um pacto em casa de jejum na internet, e aí eu não tenho visto muitas notificações, né? Eu só estou entrando para trabalhos mesmo. E aí no caso, mas é interessante que, irmãos, o que eu tenho visto nos últimos dias sobre muitos crentes, é incrível como eles falam de tudo na vida, reclamam de tudo na vida, menos falam sobre as coisas de Deus, menos falam sobre a esperança da salvação, sobre a esperança do céu, sobre o que Cristo tem prometido. Recentemente eu postei, não sei se foi no meu Facebook, se foi no meu WhatsApp, uma dessas charges, alguém olhando para a Bíblia dizendo: estamos salvos, e outra pessoa olhando para a televisão e para o computador: estamos perdidos. Esse é o resultado, muitas vezes, de onde está a visão. Então, quando eu estou em vigilância, isso faz com que eu esteja preocupado com a vida que eu estou levando e como essa minha vida vai. Terceira verdade que eu gostaria que você observasse aqui está em Mateus capítulo 24, verso 4 ao verso 8. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 24, do verso 4 ao verso 8. Diz assim: Eles respondeu. Por que ele respondeu? Porque isso era uma pergunta sobre as últimas coisas. E o que eles responderam? O que Jesus respondeu para os seus discípulos? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. O que acontece com um salvo que crê em escatologia, que crê na doutrina das últimas coisas? Ele não fica alarmado, ele não entra em desespero. Primeiro, ele não é alvo fácil de engano. Um amigo, uma pessoa de uma igreja pentecostal, que se tornou uma pessoa mais, digamos, mais amiga minha, nós nos conhecemos por acaso, uma necessidade pessoal dele, familiar, e fomos criando uma amizade. Ele é um obreiro agora, e obviamente por ser
uma linha pentecostal, ele sempre está ouvindo aqui e acolá revelações que pessoas dizem ter. Ele me mandou recentemente uma sobre essa questão do Covid. É interessante quando a pessoa começa a ter contato com a palavra de Deus pura, mesmo ela estando numa igreja pentecostal, ela começa a perceber que alguma coisa está batendo, entendeu? Então, quando você crê na escatologia verdadeira, na doutrina verdadeira, você não se torna alvo fácil de certas heresias, porque veja que Jesus Cristo diz: olha, vai surgir falsos mestres, vai surgir falsos cristos. Não se deixe enganar. É incrível como tem até crente bastante regular reproduzindo coisas que não tem nada a ver, entendeu? Que não tem nada a ver, reproduzindo até profetadas desse pessoal daí. Até às vezes mesmo esposo de pastor reproduzindo esse tipo de coisa. Quer dizer, gente profetizando data. O que eu já vi de data de profecia desses camaradas que já furaram, né? Porque eu me lembro que me chegou às mãos uma revelação que em 2 meses a pandemia ia acabar. Que ia ter sido revelado que em 2 meses ia acabar. Tá aí, ó. Resultado: se fosse no tempo de Israel, já estava na fogueira. Então aquele que crê em escatologia, aquele que crê na doutrina das últimas coisas, não vai se assustar. Aí surgiu o coronavírus, surgiu o gripe aviária. Meu querido, aceite logo Cristo, porque isso é sinal que o Senhor está às portas. É sinal de que Cristo está voltando. Rapaz, olha, vai ter a 3ª guerra mundial, pode ter a 3ª, pode ter a 4ª, vai ter mais. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, eu creio no que ela diz. Quanto mais perto de Cristo voltar, isso vai acontecer mais. Não quer dizer que eu vou ficar parado sem fazer nada, mas quer dizer que eu não vou me assustar, que eu não vou me deixar me enganar por essas coisas. Por quê? Porque a Bíblia já diz. A Bíblia está dizendo isso. Então o crente que crê na doutrina correta, ele não se assusta, ele não fica: meu Deus do céu, o que foi que eu não sei, surgiu agora não, Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás. Há realmente uma cautela. E em relação aos outros, em relação à nossa vida, isso deve nos levar também, irmãos, a uma vida de sobriedade, né? Essa era a parte principal, uma vida de sobriedade, uma vida de alguém que vive uma vida equilibrada. Nós temos exemplos na Bíblia. Abra para mim 2 Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 3, 2 Tessalonicenses a partir do capítulo 3. Eu não vou ler todo, só vou pontuar para vocês. Paulo, na 1 Tessalonicenses, ele fala sobre a volta de Cristo. Alguns irmãos sem sobriedade começaram a largar seus empregos, suas casas, e começaram a viver à custa dos outros, se metendo na vida alheia. E aí Paulo vai dizer o seguinte para esses irmãos, né? E é para esses irmãos, né, que ele fala, verso 6, verso 6, nós os ordenamos, em nome de Jesus Cristo, que eu vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição de que nós recebeste, pois vós mesmos está ciente do modo pelo que convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente, nem jamais comemos pão à custa de outro, pelo contrário, na boa e fadiga de noite trabalhamos a fim de sermos pesados, nenhum de vós, porque não tivemos esse direito. E aí diz, verso 10, porque se alguém ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que não coma. E aí diz, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se metendo na vida alheia, né? Mas por quê? Justamente porque eles acharam que Cristo está voltando. Para que eu vou trabalhar? Cristo está voltando? Não faz, né? Eu vou viver a custa do amor dos irmãos. Não. Aquele que é crente, que crê na escatologia verdadeira, ele tem uma vida equilibrada, uma vida de bom senso. Ele não vive desesperado pelas coisas deste mundo, porque ele sabe que tudo vai ficar, mas ele também não vai ficar dando uma de doido, vivendo à custa do outro, vivendo à custa, o amor é os irmãos, já Cristo vai voltar, por que eu vou trabalhar? Irmão, você está assim, desempregado? Não vou atrás não, irmão, você não vai ficar com Cristo, não vou trabalhar não. Mas falta de juízo. Quer dizer, o que crê na doutrina bíblica é que ele tem uma vida sóbria,
Não, Cristo vai voltar, eu vivo à luz disso, mas eu vou trabalhar porque o reino de Deus precisa continuar, porque precisa de sustento. Deus quer que eu ajude outras pessoas, que eu vou falar daqui a pouco. Deus quer que eu sustente a obra dele, sustente outras pessoas. Deus quer que eu faça a minha parte enquanto eu estou aqui. Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer aquilo que Deus espera de mim enquanto eu estou aqui. Continuemos. Em relação às outras pessoas, eu vou correr um pouco, senão não termino. Vamos lá. Em relação às outras pessoas, primeira coisa é o consolo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante. A escatologia deve fazer com que eu leve consolo às pessoas, não é? Vamos lá. E principalmente nesse contexto aqui, há pessoas que perderam entes queridos. Então aqui tem uma opção. Vamos lá. Não queremos, 1 Tessalonicenses 4:13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, dará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a escatologia. Cristo vai voltar, vai arrebatar a igreja. Verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ai, esse mundo está secando. Ai, esse mundo, rapaz, não sei o que eu vou fazer, eu estou para morrer, esse mundo está horrível. Calma, irmão, calma. O nosso Senhor está voltando. Irmãos que perderam entes queridos, somente perderam entes queridos crentes. Não, irmão, eu sei que vai ficar dor, vai ficar saudade, mas é um até logo, um até breve. Olha o que diz aqui a palavra. Então, eu creio na escatologia, então é algo que me ajuda a me consolar e a consolar os outros, a haver um consolo mútuo. E é por isso que eu tenho que estar revestido do conhecimento da escatologia. Como é que eu vou dizer uma coisa para a pessoa se eu nem sei o que é? Se eu não tenho conhecimento da teologia, então eu tenho que aprofundar, eu tenho que estudar. Olha, irmão, vai acontecer assim, olha, quando Cristo vier em nuvem, ele vem em nuvens, aí os mortos que morreram na igreja vão ressuscitar primeiro, aí eles já vão estar transformados, depois nós seremos, aí nós vamos nos ver, aí nós vamos subir, nós vamos ver o nosso Senhor, receberemos a recompensa, conforme as nossas obras que nós fizemos para o Senhor. É muito bom você dizer isso, mas você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que se aprofundar, para poder consolar a pessoa com a palavra bíblica correta. Também serve de exortação mútua, de ensino mútuo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. 1 Tessalonicenses 5, do 9 ao 11, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos e sejamos mortos, vivamos em união com Ele. E aí ele diz, novamente: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Você vê um irmão, o irmão está meio capenga, né? meia boca. Não, vamos lá, Cristo está voltando. Quando Ele voltar, Ele vai trazer a nossa recompensa. Quando Ele voltar, Ele vai trazer o que é nosso. Vamos trabalhar, irmão. Cristo está aí às portas. Então nós serve também dessa exortação e edificação mútua. Vamos lá, irmão, continue. Cristo está voltando. Serve também como incentivo à ajuda solidária mútua. Abra comigo, primeiro, Mateus capítulo 25. Eu não vou ler esse texto, porque eu deixo para vocês, do 25, do 31 até o final. Então eu deixo para você que está hoje aqui, chegar em casa e ler novamente esse texto como incentivo. Porque nesse texto 25 do 31, Jesus Cristo diz, olha, verso 31: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, ele separará uns dos outros, como os pastores separam dos cabritos as ovelhas,
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. À direita estarão as ovelhas. Qual é um dos critérios desse julgamento? É o benefício, a bondade, o amor, a solidariedade que os santos tiveram para com os necessitados, principalmente os da família da fé. Como esse texto aqui ele é específico para a tribulação, está falando do povo judeu principalmente, mas isso serve para toda a vida do crente. A nossa boa obra que nós fazemos, solidariedade, vai contar no tribunal de Cristo, principalmente visando a glória de Deus. Lembra quando Jesus Cristo disse para os da sua época: quando você for dar uma esmola, que a tua esquerda não veja o que faz a tua direita, ou a tua direita não veja o que faz a tua esquerda, para que os homens te louvem. Você faz isso para que os homens te louvem. Mas olha como fulano é bondoso. Não, faça isso em segredo. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso para que Deus seja glorificado. Isso fica muito claro em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim também brilhe vossa luz diante dos homens, e verifiquem as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então você faz isso visando a glória de Deus, mas você receberá a sua recompensa. No tribunal de Cristo você receberá a sua recompensa pelo bem que você fez a pessoa, solidariedade. Eu tenho aprendido, irmãos, algumas coisas com o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um coração muito duro para certas coisas, mas pela palavra Deus tem me quebrado. Ultimamente eu tenho cada vez mais aberto o coração para ajudar pessoas. Mas ela não vai aproveitar. Rapaz, é mais juízo para ela. É mais juízo para ela. Para mim, é mais bênção. Bênção. Porque ela tem a oportunidade de mudar de vida. Não quer? É mais juízo. Acho que o Richard lembra, né? Daquele rapaz lá na frente da tua casa, né? Ele diz: rapaz, olha, eu vou te ajudar, mas cuidado, porque isso aqui pode ser pior para a tua vida. Pode ser pior. Então, a volta de Cristo deve ser um incentivo à solidariedade. Vamos lá, continuando. E deve ser um incentivo à pregação do Evangelho. Lembra que eu disse domingo à noite seria uma revisão de manhã de algumas coisas? Justamente porque não tem como a gente fugir. Abra comigo, olha 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Irmãos, eu estou pegando textos do Novo Testamento que falam sobre a volta de Cristo. Mas veja como os próprios apóstolos tornavam prática essa volta. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Olha só aqui. 2:19. Olha Paulo falando aqui: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo tinha a seguinte visão: um dia Cristo vai voltar. Sabe qual é a minha maior recompensa da volta de Cristo, ou na volta de Cristo? A minha glória, a minha coroa, a minha recompensa é subir e ver que eu, um pecador, eu estou falando como se fosse Paulo, parafraseando Paulo, eu que persegui a igreja, que mandei matar, consenti com a morte de Estevão, e que mandei prender um monte de crente, e Deus me usou a minha vida para que muitas pessoas chegassem ao reino dele. E essa é a glória daquele que acredita na escatologia, porque ele vai pregando o Evangelho, porque ele sabe que de alguma forma ele será recompensado, porque ele vai ver pessoas subindo com ele, porque Deus usou pecadores para alcançar os pecadores. Talvez você diga: rapaz, eu saí aquele dia, escrevi um folheto dali lá, nunca nem ouvi falar de ninguém. Mas você, no dia do arrebatamento, você chega lá, vou usar aqui uma ilustração, chega lá no céu, aí, você não, eu sou do Acre, né? Vim lá do Acre. É mesmo, é? Foi. Eu me contei: não, foi você que me deu o folheto. Eu li aquele folheto, Deus tocou no meu coração e eu recebi como meu Salvador. Foi mesmo.
E você, não, eu vim lá não sei de onde, eu vim lá do Nepal. Do Nepal puxa, sabe aquela oferta que deu para o missionário do Nepal? Ele foi lá e evangelizou. E eu aceitei Cristo porque você mandou a oferta para lá. Então a escatologia, ela não é, ai meu Deus do céu, o que é escatologia? Apocalipse é uma coisa horrível, não quero nem saber. A escatologia faz com que a gente evangelize, porque é uma recompensa para nós, porque Cristo está voltando, porque o grande trono branco é verdadeiro, e eu quero que pessoas estejam no bema de Cristo, não no grande trono branco. Escatologia, ela se torna prática quando eu resolvo evangelizar. Vamos lá, irmãos, continuando. E para a igreja de forma geral, como é que a escatologia se torna prática diária? Primeiro, continuando firme, permanecendo, trabalhando na caminhada cristã. 1 Coríntios 15, 58, que muitos têm memorizado. Paulo passa um capítulo inteiro falando, e no final ele diz: olha, isso que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí ele diz: porque quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade, quando esse corpo corrupto se revestir da incorruptibilidade, então tragada será a morte pela vitória. Aí ele diz: graças a Deus pela vitória em Cristo Jesus. Aí ele termina dizendo: por isso, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque eu sei que a escatologia é verdade. Porque eu sei que a doutrina das últimas coisas é verdade. A doutrina das últimas coisas é verdadeira. Então eu vou cada vez mais trabalhar para Deus, servir na igreja, ser uma bênção. Por quê? Porque o que está dito sobre a escatologia, eu creio e é verdade. É assim que o crente transforma a escatologia em prática diária. Não joga fora, isso aqui é coisa de gente de seminário. Não, eu vou me aprofundar, eu vou me revestir, eu vou viver isso aqui. Então há uma recompensa, eu vou me dedicar mais, porque há uma recompensa. Continuando, isso deve fazer com que nós nos mantenhamos em comunhão com a igreja de Cristo, principalmente com a igreja local. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 25. E diz assim o texto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, uma das evidências claras que eu creio, eu falei sobre a igreja local, eclesiologia, mas aqui também a Bíblia diz sobre escatologia. O crer em escatologia se torna congregar-se, frequentar a igreja. Eu sei que alguns irmãos que estão me vendo não podem estar nessa igreja local, ou por questão de saúde, ou por questão de proteção. Eu não estou falando com vocês, mas nós sabemos, e você que está me assistindo, que não se classifica nessa área, sabe também, que existem pessoas que vão para todos os lugares, menos para a igreja, porque não podem pegar Covid na igreja. Não existe isso. A igreja local é um dos locais, das igrejas que respeitam a lei, é um dos locais mais seguros que tem. Mas quando eu creio em escatologia, eu quero me congregar. Por quê? Porque eu vou passar a eternidade me congregando, a eternidade junto com a família de Deus. Então eu quero me congregar. Continuando, vamos lá. Deve fazer com que nos apeguemos à palavra de Deus e ao verdadeiro evangelho. Isso aqui, como eu coloquei 2 Pedro, eu só quero que você também depois, com calma, leia, é uma carta pequena. Mas Pedro começa falando o seguinte, vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro, já no seu primeiro capítulo, diz o seguinte, verso 20, 1 Pedro, 2 Pedro 1 e 20, 2 Pedro 1 e 20, vamos lá, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então ele vai falar sobre a importância de estar na palavra de Deus, e lá no capítulo 3, no capítulo 2 ele vai falar dos falsos mestres, no capítulo 3 ele vai falar da volta de Cristo. E quando ele termina falando da volta de Cristo, verso 14 do capítulo 3, verso 14, 2 Pedro: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda de arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém? Está aí. Escatologia me faz me apegar à palavra. Eu quero saber o que está correto, para não ser enganado, para não ser levado pela enxurrada desse bando de gente que não tem o mínimo compromisso com a palavra de Deus. E o último, aqui, estou praticamente dentro do meu horário, está em Apocalipse capítulo 22, verso 17. Qual é a expectativa daquele que crê em escatologia? Que ele deseja a volta de Cristo. Eu já ouvi alguns irmãos e algumas irmãs falando em tom de brincadeira, mas eu espero que tenha sido só brincadeira. Senhor, não volta antes de eu casar, não? Eu entendo que é uma brincadeira, né? Então, Senhor, não volte antes de eu passar no meu concurso, não. Eu queria pelo menos ter uma graduação. Senhor, eu queria pelo menos saber o que é passar no Enem. Eu já estou velho, né? Não tenho muito medo dessas coisas, não. Senhor, pode voltar, estou pronto. Eu me lembro que eu estava lá em Sebring, na Vila Maranata, e tinha uma missionária muito antiga, né? Já lá, a senhora, em de idade, lá tem muitos antigos, mas essa já era uma das antigas. Ela disse: eu não sei porque Jesus está me colocando aqui, já estou pronto, ele pode me chamar a qualquer hora, já estou pronto para ir, é só ele me chamar que eu vou, estou toda alegria. Entendeu? Essa é a expectativa do servo de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, 17 a 21, diz assim: o Espírito e a noiva diz, esse é o convite, né? Eu era para ter lido naquele do evangelismo: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aí vem, verso 20 e 21, fechando o livro de Apocalipse. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. E aí vem aquela palavra Maranata, que é uma palavra em aramaico: vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Apocalipse termina dizendo: vem, Senhor Jesus. Na oração sacerdotal, na oração do Pai Nosso, chamada oração do Pai Nosso, diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, o teu reino. Essa oração do Salmo manifesta visivelmente o teu reino, porque eu, da minha parte, já tenho manifestado ele na minha vida. Isso é importante. Meus irmãos, doutrina é base para a vida sólida em Cristo Jesus, no cristianismo. Qualquer crente que despreza a doutrina é um crente fadado a ser enrolado pelas falsas doutrinas, pelo erro e todo tipo de artimanha dos homens. Aprofunde-se em doutrina. Aqui eu encerro esse assunto, porque no próximo
série de mensagens, de estudo dominical, eu vou entrar num estudo mais prático para a vida cristã, acerca do dia a dia do crente. E nós encerramos o que nós começamos ano passado, que foi falando sobre os gentios seculares, entrando na pandemia com eles, e agora aqui nós encerramos. Aprofunde-se no conhecimento da doutrina cristã. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor sempre nos guarda, sempre nos ama. Ajuda-nos a aprofundar no conhecer o Senhor, não apenas para encher a cabeça de conhecimentos humanos, mas transformar essas verdades bíblicas em práticas diárias. Eu espero que esses estudos que foram dados, essas 7 lições, tenham ajudado os nossos irmãos a sentir o desafio de estudar mais, mas também de praticar mais a palavra do Senhor. O que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de inicialmente rapidinho passar pelos pedidos que vocês têm aí. Queria de continuar orando pelo consolo da família da irmã Dora, família Silveira lá do Amazonas. Eu gostaria de pedir oração também pela saúde do Francisco, a esposa da irmã Nancy, chamada Chico. Ele está melhor, mas continue orando por ele. Continue orando pela esposa do pastor Carioca, a irmã Isaura. Continue orando por mim, pela Melanie. A minha saúde tem já chegado a um bom nível, mas ainda assim para aqui acolá alguma coisa, e a irmã Melanie também. Orem pelo tio da Melanie, que era para ter saído ontem e ficou para segunda-feira. Então orem pela saúde dele. Orem pela saúde do Michael Knight, da sua esposa, a Suzana. O Michael Knight foi diagnosticado com Covid-19. Orem pela gravidez da Jael, ela já está sentindo algumas coisas dos últimos dias. Pela irmã missionária Tâmara, a irmã Erlane, Adriana e Evelyn, tá bom? Orem pela saúde do pastor Zé Duarte, ele recebeu alta ontem e está aguardando em casa para fazer cirurgia. Orem para que o corpo dele reage e dê condições. Continue orando pela total recuperação do pastor Januane, já está praticamente curado, ou pelo menos com boas condições. O irmão Fábio, que se formou no último sábado, sem ser ontem, mas que está com dengue. O Zuz é a missionária Reginita, que também contraíram dengue. O Vlad, um jovem da Canaã, mas que de vez em quando está aqui, assiste a mocidade com a gente, também está com dengue. O Vitor, da irmã Ligiane, creio que ele está melhor. Quando ele estava aqui jogando bola, mas graças a Deus, por isso. Também o Francisco, o irmão da irmã Conceição, pela saúde dele, ela pede também. É um catico aqui, irmãos, ó. Tem também o senhor Francisco Elcimar, esse não é crente também, tá bom? Então, a irmã, ele sempre pede pela salvação do seu filho, Francisco. Então os irmãos lembrem também da saúde espiritual. E tem o Francisco Elcimar, que é tio da Fabíola. Ele está passando por uma complicação na sua saúde, com a possibilidade, inclusive, de amputação de uma das pernas por causa da diabetes. Mas eles estão tentando ainda salvar parte disso. A Fabíola me escreveu ontem, tá bom? Não esqueça os idosos da igreja, irmã Iraci, irmã Chaim, o seu Amauri, a irmã Marilu, a irmã Sebastiana, o irmão Francisco Barros, a irmã Luzia, a irmã Maria, tá bom? A irmã Cândida, Então não esqueça os idosos que precisam das orações e cuidado. Não esqueçam da saúde pública, em especial Amazonas. Não esqueçam de orar pelas autoridades, porque tem horas que parece que estão mais interessados na eleição, na reeleição, do que na saúde pública, tá bom? Então orem para que Deus nos dê dia de paz. E eu gostaria de agradecer aos irmãos que deram seus nomes aqui, deram oi, alguma menção. A irmã Inês e família, muito obrigado. Irmão Rafael Oliveira, lá da Jerusalém, família, aí a Giovana, o Guilherme. E aqui nós temos o irmão Edson e a irmã Randinha, que estão presentes em 2 lugares, na live e aqui no templo também. A Anne está aqui conosco, o Fábio e a Laura estão aqui conosco, muito obrigado, irmãos, Deus abençoe. A irmã Rose, o Claudinho e a Janice, lá da igreja Elim, enquanto estão fora. A irmã Lenia e talvez Tiago e Évila e Elis também conosco. A Nina e a Maiara conosco também. E a mãe do pastor Neto, a irmã Maria Lúcia Barbosa, muito obrigado, irmã. Que
daqui a pouco você vai ver seu filhão bonito aqui, que ele vai orar para nós, tá bom? Eu gostaria de cantar parabéns, e eu gostaria que os irmãos me ajudassem, porque era para eu ter anotado, eu esqueci, né? Nós temos uma lista de uma galerinha aí, né? Então vamos lá, me ajudem aí. Todo mundo vai ficar que nem um velhinho aqui. Carol, quando foi teu aniversário que a gente não cantou parabéns para ti? Hã? Pois é, não estava aqui, então é cantar hoje, né? Sebastião, aniversário. O irmão Sebastião não está aqui, irmão, vou denunciar ele, tá? Porque ele está com suspeita de Covid, tá? Suspeita. Então ele disse para preservar os irmãos, que é o correto, então ele não veio, tá bom? E o Ed também não veio porque ele está com suspeita, então para preservar os irmãos ele não veio. Quem? Irmã Maria Margarida, tá certo, isso aí eu lembrei, realmente, ontem foi, ela fez aniversário. Tem outros irmãos aí também na lista. Vamos lá, coloque a cabecinha para funcionar. Gente que está aí online, se puder dar um toque aí para mim, por favor. Se tiver mais alguém. Temos a irmã Maria Margarida, temos a irmã Carol e temos o irmão Sebastião. Mateus Filho, eu sabia que tinha mais um desses famosos aí pelo meio, né? Não apareceu, então eu vou pedir que vocês fiquem de pé para cantar parabéns. E aí eu vou virar aqui para vocês, a gente vai cantar os parabéns, depois eu volto para a gente. Volto não, depois a gente vai para a oração final. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus, que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Eu vou pedir ao nosso amado pastor Neto, nos peça as bênçãos de Deus, agradeço e peça as bênçãos de Deus para o restante do dia, bem como nossa proteção, pastor Neto. E aos irmãos que não fazem nem sabedoria. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos dá, agradecer por esse dia chuvoso, que rega a terra e também nos traz reflexões contra a tua palavra, regando o nosso coração de esperança, que tudo isso gere fruto de justiça, fruto de devoção, fruto de piedade. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe cada um de nós, proteja-nos, proteja as nossas famílias, ilumine a mente daqueles que irão prestar o Enem, que o Senhor conceda a eles sabedoria, que o Senhor restaure a saúde daqueles que estão enfermos, estão em recuperação, que o Senhor conceda mais dias àqueles que aniversariaram o transcorrer da semana, que o Senhor abençoe-nos, que o Senhor nos guarde, nos dê a chance de comemorarmos mais uma vez juntos, sempre quando o Senhor permitir. Nós queremos, ó Deus eterno, te pedir isso humildemente, sabedores da tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas e sabedores que o Senhor nos escuta. E é isso que te pedimos, no nome santo do nosso Redentor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, vamos dar um tchau para os irmãos, um bom dia e um bom almoço para todos.